e você ficar focado apenas em uma mulher, você tá dando como... tiro no seu pé. Vamos supor uma situação em que você percebe que a pessoa se interessou por você. Legal. Certo. Porém, tem uma insegurança do tamanho de um caminhão para sair com gente que não conhece. Aplicativos de paquera. Ah, garota, aqui a receosa do Tinder, né? Ela mesma já disse que é insegura, principalmente por causa da aparência / peso dela. Como convencer a pessoa a sair de casa para te conhecer? Estou conversando com ela há 1 mês. Iríamos sair, porém ela deu bolo. Aí ele colocou ao lado 2 emojis. Um é de um cara chorando e rindo, né? A carinha chorando e rindo. E do lado o ícone de palhaço. Sim. Já falaremos sobre isso, tá? Sim. Detalhe que ela está travada até para encontrar gente do trampo dela. Sim. Talvez tenha um componente da pandemia e isolamento aí que mexeu com a cabeça de muita gente. Bem observado. Primeiro, o emoji de palhaço, esquece isso, meu jovem, de volta para o presente. A ideia do tomei um bolo, né? Eu tomei um bolo. Meu, tomar um bolo é a coisa mais natural e normal do mundo. E aí, de novo, eu vou lembrar o que eu falei no começo do nosso podcast. As pessoas precisam aceitar mais as coisas da vida, porque não é fácil realmente viver. Mas se a gente tiver sempre o pensamento negativo, derrotista, o cara de palhaço, meu amigo, aí a gente vai pro vinagre, né? A Zé do Chopp, né? Então, cara, você mandou muito bem, DA. Quando você fez a observação do emoji, do palhaço, você já tá com... Cara, você já tá com o olho afiado para já, ver o viés. O cara já expôs o viés. E olha só como ele contou uma história toda, só que um emojizinho de palhaço no final... Derrubou, né, cara? Derrubou a mina me fez de né? palhaço. E sabe o que é o louco, cara? Porque... mostra o viés negativo do cara, mano, do De Volta para o Presente, que nem você falou. Excelente observação. Porque, na verdade, não tem nada a ver com o De Volta para o Presente. Você tá se colocando... Aliás, colocou aquele emoji de palhaço, deu uma brecha mesmo, né? Deu uma brecha pra gente falar um pouco do Acusou o golpe, né, cara? Deu uma brecha pra gente... você acusou o golpe, Exato. porque já passei por essa situação também. Todo mundo, cara. O Edward já passou de colocar a culpa nos outros, colocar a culpa nela, foi ela. É óbvio que ela, entre aspas, deu o bolo, porque provavelmente vocês combinaram e não deu, e ela deu para trás. Agora, isso não estamos dizendo que ele errou, né? Não, muito pelo contrário. Mas estamos mostrando que ele está com um pensamento um pouco errado, tá meio equivocado. O pensamento dele foi, assim, pontualizado no emoji do palhaço. Porque aí tornou-se reativo, tornou-se pegajoso. Ele virou o efeito e não a causa. Exatamente. É algo que eu expliquei bastante nos treinamentos, né, DA? De você ser a causa dos sentimentos. www.likeustraining.com.br Onde estão nossos treinamentos. E você, assim, você sempre tem que ser o efeito. Aliás, você sempre tem que ser a causa, né, DA? E não o efeito. Aí você vê o emoji do palhaço, você vê esse viés negativo, você vê a negatividade, viu que seja lá qual for o problema, porque quando a gente vai falar do problema, e vou falar do problema, De Volta para o Presente, e não tá com você de volta para o presente. Na verdade, o problema tá com a garota. Ela que tá altamente sofrendo psicologicamente, porque o detalhe aparência, peso, pesa muito. Trocadilho, obviamente, mas pesa muito. Eu vi o que você fez aí, hein? Mas pesa no consciente, no subconsciente, no inconsciente da mulher. Principalmente a mulher que é muito mais vaidosa que o homem. E assim,
A gente pode até pegar nessa coisa e falar, olha, aqui no Like Us Training, a gente vai, cara, não vai passar a mão na cabeça de ninguém, a gente vai falar sobre temas controversos e vai expressar nem na nossa a gente opinião, passa a mão nem na nossa. e, cara, mão na cabeça, se alguém aqui vê, achar que a gente está errado de alguma forma, equivocado nas nossas colocações, pode mandar um e-mail pra gente, pode mandar um e-mail aqui pro feedback. Só que sim, quando a gente for falar de aparência, e a gente passou o mês de julho inteiro falando de primeiras impressões, falando de aparência, falando como o seu peso é algo que você tem controle, exatamente, sabe? Se você está fora do peso, é porque você perdeu a mão. É o caso da terceira extraordinária, que hoje perguntou sobre aparência. Sim. Né? A minha aparência atrapalha o fato de eu querer sair com mulheres. Sim, a gente vai tratar de homossexualismo na próxima pergunta, mas eu já estou trazendo aqui a baila porque rola de novo esse lance do o psicológico da mulher que está envolvido e o homem precisa dar espaço e liberdade para qualquer mulher. Claro, qualquer ser como ela mulher. quiser, fazer o que ela quiser. E a questão dessa de como a aparência vai entrar, e os caras vão falar de peso. Bom, a gente não precisa falar de uma forma pejorativa, de forma nenhuma, mas eu acho que eu não estou sendo politicamente incorreto se eu falar que peso é algo que realmente avacalha e realmente atrapalha a nossa saúde, nosso bem-estar, e sem falar na nossa estética, na nossa aparência, na primeira impressão e tudo mais, e consequentemente autoestima, nossa autoconfiança e tudo mais. O que me chamou a atenção é que a mina se qualificou para ele, se qualificou como insegura. E ele colocou, e eu puxo aspas da pergunta dele, ela se coloca como insegura. Isso aí é uma bandeira, cara, não é uma bandeira vermelha, é uma bandeira roxa. Roxa? Roxa, mano. É pior que a vermelha, então? Cara, assim, eu não tô falando pro cara necessariamente foge dessa mina. Não, se o cara faz o que ele quer, o de volta para o presente, se ele tá afim da mina, né? Assim, apesar da questão da aparência dela tá acima do peso, ela tá com a aparência um pouco que não tá muito lá em cima, e ainda mais ela tá insegura por causa disso, mas eu vou, assim, logo aqui afirmar que a insegurança dela vai, com certeza, ela vai transbordar, ela vai ser refletida na sexualidade dela. Provavelmente não vai ser uma parceira sexual tão estimulante assim. Provavelmente vai refletir na carreira profissional dela. Como falou, ela não se envolve socialmente com colegas de trabalho, por exemplo, que isso é algo ruim. Isso também traduz como um desempenho inferior na carreira dela. Bom você ter tocado nesse ponto, porque é importante a gente ter um entendimento sobre essa situação toda gerada pela pandemia. Só exponencializou, né? Que só aumentou isso. Não foi fácil para a maioria dos seres humanos no mundo inteiro. Não foi um problema só brasileiro. E falando em pandemia, peso, até eu ganhei uns quilos, né? Então... Agora, é preciso um entendimento muito, mas muito, digamos assim, baseado em paciência, baseado em compreensão, porque algumas pessoas, muitas pessoas no caso, ficaram meio freak, eu diria. Mas não freak de pra sanatório, não é isso. É freak de... Criaram uns hábitos, começaram a ler muitas coisas, e essas muitas coisas não necessariamente vão ter todas as verdades. E aí começa aquele lance do... Cara, só para resumir, eu conheço uma mina, trabalhou comigo, um beijo pra Ellie, a japonesinha mais sexy e uma das fotógrafas mais competentes que eu já vi, além de editar vídeo muito bem. Vou apresentar aqui para o nosso staff do Boa. Ela confessou que não saiu. Simplesmente não pôs o pé fora de casa. Só para ir ao supermercado e olhe lá. Ou seja, peraí, isso eu tô falando até agora. Imagina se... Desde que a maledeta pandemia começou. Imagina se, além dessa de não pôr o pé para fora, a gente já estava falando de uma condição previamente
instalada, que é, né, a falta de confiança, sabe? A questão com o peso, questão com a aparência, e vem a pandemia em cima, é só cereja no bolo, né? Bolo de merda, né? Que é foda, cara. Mas acho que você matou a questão quando você falou sebo, né? Foge. Mas não foge totalmente, né? De volta para o presente. Mas é só uma demonstração de que ela não é o tipo de mulher ideal, não é o tipo de mulher que vai trazer uma plenitude, ela não vai realmente, provavelmente vai trazer um pouco mais de dificuldade do que soluções. Com né? certeza. Ela está insegura, deve ter tido problemas com outros homens. Sim. Por isso que ela está insegura, acanhada, receosa, aí junta com pandemia. Exatamente. E aí, meu amigo, você ter paciência e ao mesmo tempo sebo. Tá. Sebo. E assim, é o que? Sebo É a recomendação. Sebo nas canelas. É a recomendação. Só que não vamos esquecer de uma coisa, DA. Ele mandou uma pergunta, tipo, meio que o que eu faço perante essa situação? Vamos passar uma dica aí. Vamos supor que, ele ainda esteja afim, né, da mina, esteja ali curioso, quer alguma coisa, então vamos lá. Ela está insegura, ela já tem essa insegurança por causa do peso, da aparência, põe a pandemia em cima, ela já se assumiu e se qualificou como insegura também para você via texto enquanto vocês conversavam. Então, cara, não se ache palhaço se ela deu de insegura e te deu bolo. É aí que a gente falou do seu viés negativo antes. Não ache que você fez algo de errado se você ganhar bolo, se ela te for difícil para sair, porque ela já tá falando, caralho. É que nem mina quando ela fala assim, eu sou ciumenta. Aí, de repente, ela tá correndo atrás de você querendo te dar garrafada porque você tá conversando com outras mulheres. Não tem que ser surpresa. Ela te avisou, né, cara? Ela falou lá. E essa aí falou. Então, o que eu ia dizer é assim, vai levar... O DA falou perfeito. Paciência. E não paciência no sentido de, paciência, amigo, sabe? Que todo mundo fala, não, relaxa aí. Mas no sentido de que vai levar mais tempo do que normalmente leva outras garotas mais confiantes, digamos assim. Só que o que você tem que foca só em ser um cara divertido. Não seja o cara do papo profundo, papo sério, o papo falando das inseguranças dela, falando de alguma coisa, qualquer tipo de pressão com o encontro, quando que a gente sai, tudo, porque essa música, que é a música que você vai tocar, que vai fazer as inseguranças dela sempre estarem dançando. Foca outros assuntos, foca a conversa, fala de filmes, fala de séries, fala de diversão. E posso estender isso aí? Foca em outras situações, em outras mulheres. Exato. Foca em outras mulheres. Não tô falando pra você ficar saindo... faz parte do sebo, né? Então, o sebo é isso. Você corre em direção a outras, perceber que você tem um mundo maior do que abundância, apenas... né? Exatamente. Você tem um mundo muito rico, valioso, e você ficar focado apenas em uma mulher, você tá dando tiro no seu pé. E a gente tem essa máxima aqui no Like Us Training, que você tirar o foco dessa uma e começar a conversar com outras, vai fazer com que seu comportamento com essa uma fique mais desejável, vai facilitar com essa uma. Parece contraintuitivo, mas é assim que funciona.